Aham, olha eu aqui de novo. Gente boa do meu Brasil. Ó, aqui, ó, a Coca-Cola. Vocês falaram que eu não tomava refrigerante. Eu tomo refrigerante sim, eu tomo Coca-Cola sim. É, Então nós estamos naqueles debates, não é? Nós estamos naqueles debates maravilhosos. Eu estou amando. O Davizinho, parabéns, eu gostei demais das tuas colocações, dos teus argumentos, muito legal mesmo, né? Dentro desse assunto que a gente está discutindo aí, que é o isolamento social, as pandemias, qual é a visão cristã, quais são as visões cristãs, porque são várias visões que nós temos e nós estamos, como diz o professor Cortella, tá? Como diz o professor Cortella, nós estamos num conflito muito bom. Conflito é troca de ideias, conflito é troca de argumentos e que a gente não chegue no confronto, como diz o professor Cortella, que a gente não chegue no confronto. O confronto seria eu te não eu te repudiar, eu argumentar com você que somente as minhas ideias estão corretas. Mas gostei das tuas colocações, Davizinho. Gostei das colocações do João também. João, muito bem colocado. Você que é aí da Araucária, parabéns, nota 10. Os argumentos excelentes, maravilhosos, não é? E o pessoal pediu, né? Porque na minha última. Não vou chamar isso aqui de palestra, né? Isso aqui é uma conversa. Para o movimento de casais, para o nosso movimento de casais aí, que pega praticamente toda a região metropolitana de Curitiba. Eu esqueci, né, gente? Desculpa, agora eu anotei aqui, tá? Eu anotei aqui o nome de todos os lugares. São José dos Pinhais, naquele dia eu citei São José dos Pinhais. Campo Largo, estaremos no encontro em setembro, no nosso encontro MMC em setembro. Se Deus quiser, estaremos juntos. Era em maio, foi transferido para junho, agora foi transferido para setembro. Estaremos juntos lá, eu e a série estaremos com vocês. Piraquara, contenda, desculpa, tem duas contendas. Eu tinha que ter citado as duas contendas. O pessoal reclamou para mim, ô Pedro, você não citou a nossa contenda aqui, né? Então, são duas contendas, aquela que passa lá, tem que passar ali o Ceasa, né? Vai embora, chega na primeira contenda, depois tem a segunda contenda aqui na BR-476, né? Que vai para Lapa. Ô Lapa, gente da Lapa, boa gente, nunca mais esqueço daquele dia maravilhoso que nós tivemos aí numa confraternização, eu dando uma palestra, muito bom. Pessoal de Quitandinha sempre presente. Fazenda Rio Grande, desculpa pessoal da Fazenda Rio Grande, aqui na hora, lá no meu último momento, eu não coloquei o nome de vocês, vocês sempre me convidam, a gente está sempre presente aí. Inclusive, uma das últimas palestras que eu fui dar foi no grupo de casais de vocês aí, foi muito bom. Ah, vocês me deram aquele presente bonito da igreja de vocês, a igreja de São Sebastião, se eu não me engano, né? Agora me perdoe, desculpe, aqui é tanta paróquia, é tanta igreja, gente. E Rondinha, obrigado aí. Então, citei todo mundo, gente. São José dos Pinhais, Campo Largo, Rio Branco. Rio Branco estaremos no encontro em outubro, né? Estaremos em outubro, novembro, mas depois a gente confirma isso aí. Então tá, gente. Então, agora, durante esta semana, estamos falando dos argumentos, né? Temos que argumentar com base nos princípios evangélicos. Então, vamos lá. Bom, seguindo, nós não estamos em briga, nós estamos em conflito. Existe dentro da igreja hoje um grupo. Tudo começou a partir desse nosso diálogo, desse nosso debate. Existe o grupo das pessoas que querem a abertura das igrejas e o grupo que está mais na moita, né? Está aguardando as ordens aí das dioceses. Muito bem, são dois grupos que a gente está argumentando aqui no nosso grupo de casais, essa grande extensão de grupo de casais aí. Existem pessoas de ambos os lados. Isso não quer dizer, isso aqui é um templo da democracia. O cristianismo deve ser um templo da democracia. Então, entre os palestristas aí, não é? Eu sou um deles. Esta semana é a base evangélica, tá? Sobre o isolamento. Qual é o link que nós podemos fazer com isso?
Então temos que ir, me pedem também a parte histórica e a parte evangélica. Na parte histórica, vamos lembrar o que é uma eclésia. Né? A Coca-Colazinha aqui para melhorar a garganta. Tem gelo dentro, viu, gente? Tá gostosinho. Então, eclésia na Grécia Antiga, em Atenas, era um local. Não era um local, desculpe. Existia nas cidades gregas, nas cidades-estados gregas, a Praça Central, e na Praça Central existe um local chamado Ágora. Tá? A Ágora era a praça central onde os atenienses discutiam todos os assuntos. E a Assembleia da Eclésia, olha o que eu falei, a Assembleia da Eclésia, isso é redundância, porque Eclésia e Assembleia é a mesma coisa. Existia em Atenas os cidadãos. Existia um órgão chamado Bulé, na Atenas Antiga. Esse órgão chamado Bulé, ele fazia as leis. E ele passava para os cidadãos que tinham direito a voto, que eram em torno de 5, 6 mil cidadãos. Esses cidadãos se reuniam na Ágora, na praça central da cidade de Atenas, e essa assembleia chamava-se Eclésias. Eclésia, em grego, se você traduzir para a língua portuguesa, é igreja, que significa reunião de pessoas. Então, quando você está na sala de aula, aquilo ali é uma eclésia educacional, uma reunião de pessoas educacional. Quando a gente está lá no templo, rezando, no templo católico, aquilo ali é uma igreja religiosa. Quando os políticos se reúnem, o Congresso Nacional é uma eclésia política, e assim sucessivamente. Eclésia gerou o nome igreja, tá? Na língua portuguesa, igreja. E qual a referência? Vamos buscar no Evangelho, então, os argumentos. Qual a referência que nós temos no Evangelho sobre igreja? Bem, nós temos aí vou me lembrar de duas referências importantíssimas aqui. Uma, quando Cristo diz a Pedro, que Pedro diz, tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, né? E quem vocês dizem que eu sou? E quem para vocês eu sou? Né? Quando Cristo está interrogando seus apóstolos. E Pedro diz, tu és o Filho de Deus Altíssimo. E Jesus disse, ó Simão, não foi a carne que te revelou isso, nem o sangue, mas o meu Pai Celeste que está no céu, é o Espírito Santo. E doravante tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha assembleia de pessoas. Eu edificarei todas as pessoas que te seguirem, todas as pessoas que estiverem contigo. Você vai ser o chefe dessa igreja. Inclusive, se você olhar lá, num dos evangelhos, logo em seguida, que Cristo diz essas palavras para Pedro, procure no evangelho, eu vou provocar vocês, para vocês procurarem no evangelho essa passagem, tá? Está ali nos evangelhos. O que num dos evangelhos, logo em seguida, Cristo diz. A partir dessa passagem, logo em seguida vem uma outra passagem, aonde Jesus começa a dizer, olha, o Filho do Homem vai ter que ser morto, vai ser torturado, os homens vão crucificá-lo. E Pedro, que acabava de ter recebido o primado, diz, isso não vai acontecer contigo, Senhor. Deixa com a gente. E Pedro diz, ai, Pedroca. Afasta-te de mim, Satanás, porque isso não é coisa de homem, não é coisa de Deus. Olha o que você está dizendo. Ou seja, Pedro acabava de receber o primado, ele era o chefe da igreja, o primeiro papa, o chefe da reunião das pessoas, da assembleia, e já quis ser maior que Deus. Ele já quis contestar Jesus Cristo, porque o que Cristo quer passar com essa mensagem? O que o Evangelho quer passar com essa mensagem? Além de outras mensagens, não é? A igreja é o Cristo continuado, mas deve seguir, em primeiro lugar, aquilo que Deus fala. E Pedro já botou as unhas de fora. Bom, já que eu sou o Todo-Poderoso, isso não vai te acontecer. Já contestando Cristo, está dizendo para Cristo que ele estava errado. Já dizendo para Jesus, qual é a tua, cara? Isso não vai acontecer contigo, não. E Jesus, oi, Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Então é assim, ó.
Você pode estar na igreja, mas se você não está em consonância com Cristo, tá? Tchau para você. Cuidado, essas palavras são muito fortes de Cristo, tá? Esteja na igreja, mas em primeiro lugar está Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo. Não queira ser mais que Deus. Não queira mandar mais do que Deus. Não queira contestar Deus. Cuidado. Extremamente, eu guardo essa palavra extremamente, né? Porque ela é forte. É perigoso isso, né, gente? Tá bom? E aí, onde é que você quer chegar com isso, Pedro? Onde é que está aí o teu isolamento social? Naquilo que Cristo falou. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Está lá, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Isso a gente já nota no Ato dos Apóstolos. E o que diz o Ato dos Apóstolos? Que os cristãos tinham tudo em comum, viviam na simplicidade, na fração do pão, numa vida simples. E não havia necessitados entre eles. Por quê? Porque eles estavam vivendo a suprema caridade, ou seja, a caridade cristã. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, eles viviam em pequenas igrejas, que eram as casas, e que mais tarde essas casas se proliferaram por todo o mundo romano, porque já começa a perseguição. E durante a perseguição, veja bem, o coronavírus vai durar o quê? 4 meses? 5 meses? 6 meses? Pois é, na Roma Antiga, onde se proliferou o cristianismo, as igrejas eram as casas. As igrejas eram as catacumbas. As igrejas eram grupos de 5, 4, 5, 6, 7 pessoas, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Ou seja, ali é uma igreja. Então, cuidado. Temos que tomar muito cuidado. Quando nós chegamos na mídia, principalmente na mídia católica, nós temos 6 televisões católicas, o pessoal chega aí dizendo tem que abrir as igrejas. Mas espera aí, as igrejas domésticas não são igrejas? Isso está na nossa origem, isso está no cristianismo. Veja, o coronavírus vai durar 5, 6 meses. Se durar. Março, abril, maio, já durou 3 meses. Talvez junho, julho, agosto, não sei. Não sou médico, não sou da Organização Mundial da Saúde, não sei dar meu parecer, tá? Eu apenas obedeço ordens. Vamos aguardar. O cristianismo foi perseguido do ano de 64 a 313, são 249 anos. 249 anos que não existiam templos católicos, que não existiam igrejas feitas de tijolo. O que existiam eram comunidades secretas, onde eles celebravam as suas missas em casa. Gente, olha, vamos buscar no Evangelho, vamos buscar na história o que foi o começo da nossa igreja. Qual é a nossa raiz? A nossa raiz não são templos. A nossa raiz é essa igreja que hoje, quem sabe Jesus, quem sabe o Espírito Santo não esteja nos soprando dizendo, olha o que vocês estão fazendo. Olha o que eu disse lá para a mulher do poço lá na Samária, gente. Vocês estão esquecendo o que eu disse lá para ela? Haverá um tempo em que vocês não adorarão Deus nem em Jerusalém, nem no Monte Corazim, porque Deus se adora em verdade e em espírito. Aonde houverem 2 ou 3 adorando Deus, eu estarei no meio deles. Ali é uma igreja. Por que essa ansiedade? Por que esse forceps, como se diz na filosofia, em forçar abrir as igrejas? Vamos com calma. Vamos com calma, tá? Estou acompanhando aqui porque eu fiz um resumir aqui, né? Essas igrejas domésticas nada mais são do que a ressurreição das nossas primeiras igrejas durante 249 anos de perseguição. Ninguém está nos proibindo de nada, mas as próprias dioceses do Brasil estão tomando todo o cuidado do mundo e o próprio Papa Francisco, que ultimamente, nas últimas semanas, celebrou missa na casa de Santa Marta, somente ele e alguns assessores ali, rezando e dando o exemplo de que nesse momento os nossos templos de tijolos não devem ser abertos. Nós temos todos os recursos da mídia em nossas mãos para que possamos celebrar nas nossas igrejas domésticas
a Eucaristia com a comunhão espiritual, que é tanto válida como a comunhão física do corpo de Cristo. Eu vi numa mídia, infelizmente, um membro da nossa igreja dizer que a nossa igreja está proibida de abrir. Ninguém está proibindo a igreja de abrir. São as próprias dioceses, são os próprios bispos que estão usando de equilíbrio, que estão usando de muito bom senso em fazer isso. Ok? E o próprio Papa está nos dando exemplo. Então, cuidado! Quando a gente se voltar contra essas medidas da igreja, não são os governadores, não é o presidente da República, é a própria igreja que, com o seu bom senso, com o seu equilíbrio, as próprias dioceses, os próprios bispos estão tomando essa atitude. Se algum bispo quer tomar uma atitude diferente, ele está indo na contramão daquilo que o Papa está dando exemplo e daquilo que a maioria das dioceses do Brasil estão fazendo e daquilo que foi recomendado pela CNBB e pela Anunciatura Apostólica. Portanto, devemos ter muito cuidado. Nesse exato momento, quem está com a palavra é a Organização Mundial da Saúde. Quem está com a palavra é a ciência, que nos orienta e nós devemos abaixar a cabeça humildemente e ouvir o que a ciência tem a nos dizer, porque é muito importante que a gente não colabore para essas mortalidades. Hoje mesmo, pela manhã, até por coincidência eu tinha que postar esse vídeo para vocês, eu vi, alguém me mandou num grupo católico, uma irmã, falando exatamente isso, né? Que tem um padre dando comunhão na boca das pessoas e que Jesus vai nos proteger. Cuidado, vamos lembrar as tentações de Cristo. Quando o diabo chega para Cristo e diz, transforma essas pedras em pão. E Jesus Cristo diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra é a nossa comunhão também. Quando você ouve o Evangelho, quando você absorve o Evangelho durante uma missa, mesmo que você esteja participando da televisão, o Espírito Santo entra em você. E hoje, num grupo, uma irmã postou isso, dizendo que a nossa igreja está sendo proibida. A nossa igreja não está sendo proibida de nada. Não existe nenhuma autoridade civil que nos proíba. Só se houver um decreto nacional que proíba isso. Tá? Mas é em proteção à vida das pessoas. À vida das pessoas. A maior parte da Igreja Católica no Brasil, não vou dizer todo mundo, está tomando consciência disso. Ok, gente? Isso é muito importante, a gente tomar a consciência de que a Igreja está em consonância com a Organização Mundial da Saúde. Quem está em consonância com a Organização Mundial da Saúde é o Papa Francisco, o nosso querido Papa Francisco. Então, os argumentos evangélicos são muito fortes, voltando às tentações de Cristo. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E logo em seguida o diabo pede para ele, né? Atira daqui de cima e sai voando aí, se exibindo. E Jesus Cristo falou, olha, tu não tenta o Senhor teu Deus, tu não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? Se algum sacerdote, algum clérigo, alguma diocese abrir as suas igrejas e deixar o povo ali, no momento em que nós estamos ainda numa curva ascendente, tá? Isso é um crime. É um crime contra a humanidade, é uma tentação ao Senhor Deus. Por favor, atentem a respeito disso. Vocês pediram que a gente colocasse argumentos evangélicos. Eu não estou colocando a minha opinião, eu estou colocando os argumentos evangélicos. Abra uma igreja nesse exato momento. Deixem o nosso povo ir para a igreja. Lotem as igrejas. Basta que um esteja com esse coronavírus para ele contaminar a igreja inteira na sua respiração, mesmo que ele esteja de máscara, etc. e tal. Tá? Porque é aglomeração de pessoas. Vamos, com muito equilíbrio, muito cuidado, tá bom? Eu vou passar esse vídeo para todos vocês agora. Vocês me convidaram para a semana que vem a gente falar sobre o problema da Eucaristia espiritual. A gente também vai falar sobre isso, tá? Estaremos presentes.
O doutor Marcelo também vai falar, né, doutor Marcelo? Não sei que o senhor vai falar sobre isso, o Davizinho vai falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. O Jonas vai falar sobre isso também, né? A Maria Helena também vai falar sobre isso. Existem uma série de pessoas que vão falar sobre isso. Então, é muito importante que a gente tenha consciência, equilíbrio, bom senso. Não vamos nos deixar levar por fanatismos, ideologias. Lembrem, o Papa João Paulo II falou, a Igreja Católica não tem ideologias. Não é? Olha aí, vocês sempre me dão 30 minutos, eu falei 20 minutos e 31 segundos, um pouquinho mais. É isso aí, gente, não preciso falar mais nada. Acho que o recado que vocês me pediram está dado, tá? E vamos manter aquelas datas de encontro, setembro, outubro, novembro. Caso não dê, a gente transfere isso aí, tá? Estou de pé, já marquei na minha agenda as palestras. Tivemos que cancelar aí com vocês 16 palestras. Eu peço desculpas, né? Mas por conta do coronavírus, essas 16 palestras não foram dadas esse ano, mas não tem importância. O Espírito Santo nos jogou no deserto exatamente para que a gente possa fazer toda essa reflexão. Lembrando da nossa igreja primitiva. Foram 249 anos de igrejas em casas, pequenas igrejas. Um abraço a todos. Beijo no coração de vocês. Tchau.